Boa tarde, eu sou a Adriana, eu sou biomédica, sou farmacêutica, sou doutora em Ciência da Saúde e sou professora na Unirp. Boa tarde, eu sou Ana Paula, eu sou biomédica, eu sou mestre em Biologia Geral e Aplicada e doutoranda também no mesmo programa. Sou docente da Farmácia e Biomedicina na Unirp. Boa tarde, eu sou biomédico, sou mestre em microbiologia com ênfase em virologia e sou docente também dos cursos de biomedicina e outros da Unirp. Olá pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Juarez, sou biomédico, mestre em ciências na área de microbiologia, doutor em biologia geral e aplicada e especialista em diagnóstico por imagem. Também sou docente no curso de biomedicina e demais cursos da Unirp. Boa tarde, meu nome é William, sou biólogo, biomédico, especialista em análises clínicas, trabalho no Laboratório Central do HB desde 2002, sou professor do curso de biomedicina e de farmácia da Unirp também. Então, a proposta de hoje, né, é uma live aqui, uma gravação com respostas sobre o coronavírus, de algumas dúvidas, né, que a gente tem recebido, baseado no que nós montamos aí, seguindo a literatura científica, né, de artigos do PubMed, das sociedades brasileiras regularizadas, né, então, Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, de Hematologia, de Bioquímica, de Imunologia, Sociedade de Infectologia, OMS, né, Organização Pan-Americana de Saúde e Anvisa, né? E aí a gente vai falar um pouco aí sobre o coronavírus com as principais dúvidas que foram compartilhadas com a gente. Bom, eu acho que... Pode falar, Henrique. Posso falar? É que mudou a minha tela toda. Primeiro, vamos levantar primeiro as questões, né, relacionadas à segurança, que tem sido bastante discutida, tem bastante dúvida relacionada a essas questões. É importante a gente salientar, né, apesar de termos visto muito disso tudo na mídia, ainda tem pessoas com dificuldade para compreender, né, quais são os principais passos para a gente se precaver da contaminação pela Covid, né, 19, pelo novo coronavírus. A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que o álcool 70% é um método de média eficácia, né? É um método que vem sendo preconizado, mas que água e sabão também substitui a ausência do álcool 70%. Então, quem estiver preocupado, né, tá aí dentro de casa, não tem álcool 70%, opte pela água e sabão. O álcool 70% tem a facilidade da gente poder utilizar fora do ambiente domiciliar, né? Acaba substituindo essas questões, mas água e sabão bastante eficaz. Outra dúvida que vem sendo muito recorrente é em relação ao uso de máscaras. As máscaras, elas são de exclusividade dos pacientes que estão com suspeita ou que foram testados positivos para a Covid-19. As máscaras utilizadas nesse caso são as máscaras cirúrgicas. Os profissionais da área da saúde vão utilizar a máscara N95, N99 e N100, e uma vez que essas máscaras elas promovem, né, um maior isolamento da região respiratória, e a gente tem que ficar atento que essas máscaras elas não devem ser utilizadas com grande frequência, sem ter necessidade. Porque quando a gente utiliza as máscaras, a gente acaba ficando encorajado, né? Então a gente acha que a gente está na rua, está de máscara, pode tocar em tudo, pode levar a mão para o rosto. A gente acha que a gente está super protegido, e não é a grande realidade. A gente tem que ter em mente aí que a máscara ela vai proteger as vias respiratórias, mas ela vai deixar a mucosa, né, principalmente a mucosa ocular, com fácil acesso, né, livre acesso aí, e a facilidade da gente colocar as mãos no olho continua. Então, se a gente for pensar bem nesses momentos, é melhor a gente precaver as mãos, utilizar uma luva, vai fazer compra, por exemplo, vai no mercado, usa uma luvinha, toca nos objetos, faz a compra normal, depois descarta essa luva, a gente acaba tendo uma melhor eficácia da proteção do que usar a máscara sem necessidade. Então, vamos deixar as máscaras aí dentro do mercado também, né? Não vamos ficar comprando máscara em demasia, deixar as máscaras para quem precisa. Certo? Então, essa é uma outra questão que a gente tem que salientar. E a questão da transmissão, muita gente perguntando, né, sobre a transmissão por
pessoas assintomáticas. Essa questão a gente ainda não tem muito bem definida dentro da literatura. A gente ainda está vendo uma grande evolução de estudos, né, dentro disso. A Covid-19, ela no começo trazia 1% de infecção para pacientes não assintomáticos. Hoje já se fala em mais, né, um percentual maior. A gente tem alguns relatos de pacientes que, pós período sintomático, continuaram transmitindo a doença por mais 2 semanas. Então, também a gente tem que ficar atento em relação a isso, porque a gente acaba pensando, né, acabou o processo sintomatológico. Posso continuar na comunidade normalmente? Posso sair do isolamento? Não, o que tem se indicado é que continue por mais até 2 semanas em isolamento após a retração total, né, dos sintomas. Então, são alguns aspectos que a gente vem discutindo. Não vou me estender muito, vamos buscar debater, né, em relação ao que eu falei. O que vocês acham? Tem alguma coisa para adicionar? Eu acho que é bem isso mesmo, né? Lembrando que o álcool sabão substitui mesmo, né? E deixar o álcool já para situações aí onde realmente a gente não possa estar lavando as mãos. Em relação à transmissibilidade, como é uma doença nova, na verdade, tudo que a gente vai falar aqui hoje só vai ser melhor elucidado quando a gente tiver vários estudos randomizados no mundo todo, com uma porcentagem maior de indivíduos, né? Por quê? Porque hoje tem muito estudo publicado, só que são muitos estudos pequenos, com amostragem pequena, né? Então, a gente ainda não consegue ter uma noção real do que vai realmente perpetuar, do que vai ficar, do que vai falar, não era assim, né? Então, levando em consideração esses aspectos. Era isso, Henrique? Mais Isso alguma colocação? Só complementando, sim, o que o professor Henrique falou, é muito importante também as pessoas criarem o hábito de evitar ficar tocando sobre superfícies e depois levando a mão ao rosto, né? Nós temos essa mania de não tomar cuidado de fazer a higienização das mãos após tocar superfícies, como maçanetas, corrimãos de escadas, botões de elevadores, todos esses locais, celulares principalmente, todos esses locais o vírus consegue permanecer. Tem estudos demonstrando que em algumas superfícies o vírus permanece por até 3 dias, né? Então, permitindo dessa forma o contato. Então, a lavagem com água e sabão, ela é extremamente importante, pessoal, principalmente sempre depois que tocar em superfícies que são amplamente compartilhadas, né? Então, a dica aí, para quem precisa sair, que não consegue ficar em casa nesse primeiro momento, é sempre chegar em casa, já lavar as mãos o mais rápido possível e fazer a desinfecção, principalmente da maçaneta da sua porta, ok? Para tentar minimizar possíveis locais de armazenamento do vírus. Na verdade, deixar o sapato na área suja, né? E, se possível, tomar um banho, né? Logo em seguida, né? Porque o vírus pode ficar no cabelo, né? Na barba também, né? Então, aí, algumas medidas de biossegurança. Eu acho que a gente pode começar falando agora um pouco, né? Sobre o vírus, né? Todo mundo está projetado o vírus para todo mundo? Então, nós temos 6 espécies, né? De coronavírus detectadas, 4 são causadores de resfriados e gripes comuns, né? E aí nós tivemos o SARS-CoV-1, que foi da síndrome respiratória, o vírus MERS, e agora a gente tem o SARS-CoV-2, que foi denominado aí de Covid-19, né? O nome científico dele é SARS-CoV-2. Esse vírus é um vírus envelopado, o material genético dele é um RNA, e esse vírus, ele se fixa na célula do hospedeiro, né? Então, nas nossas células, ele se fixa por meio de uma espícula de superfície chamada de espícula S. E essa espícula, ela se liga num receptor, que é chamado de receptor da enzima conversora da angiotensina, né? A ECA2. Então, ele é um receptor de superfície. Esse receptor é o ponto acessório de ligação do vírus, e aí ele é ativado por um outro correceptor, que é o TMPRSS2, né? Então, por meio dessa ligação, ele consegue entrar aí dentro da célula hospedeira, né? Esses são os primeiros estudos mostrando.
Essa enzima, ela é amplamente, esse receptor é amplamente distribuído nas vias respiratórias, então onde ele pode estar entrando, nas células epiteliais dos pulmões, intestino, rins e vasos sanguíneos, que seriam os principais locais, mas o local mais afetado pelo vírus são as vias respiratórias e os pulmões. E aí vem uma pergunta, né, que se pergunta qual é a associação aí da ECA, do vírus e dos medicamentos que inibem a enzima conversora da ECA, né? Então, a primeira é que a ECA2 é o receptor de entrada viral nas células do organismo, então, por meio dela que ele faz o mecanismo de fusão, né? E o que ocorre? Existem alguns medicamentos antipertensivos que são inibidores da ECA, né? Eles são inibidores da ECA1, que é a ECA só, essa aqui é a ECA2. E também medicamentos que são inibidores do receptor do angiotensinogênio, né? Então, aí a gente teria o captopril, inibidor da ECA, a losartana aí e seu grupo do angiotensinogênio. Então, vários artigos, né? Assim, todos com amostragens muito pequenas, porque é novo ainda, relatando, né? Que quando se utiliza o inibidor da ECA, o inibidor do angiotensinogênio, pode-se aumentar a expressão dessa enzima. E aí começou uma discussão que isso aumentaria a entrada do vírus nas células. Isso caracteriza estudos muito pequenos e, se a gente for pensar em risco-benefício que os médicos têm alertado, se o paciente toma esses medicamentos é porque ele é hipertenso, porque ele provavelmente é um cardiopata. Então, para ele, a retirada desses medicamentos, se ele faz isso por conta própria, por medo, por notícia que saiu no jornal, vai ser pior ainda. Por quê? Porque se ele se infecta, ele já vai ter o dano cardiovascular porque não vai estar tomando medicamento. E aí a piora do quadro clínico, né? Então a gente coloca isso para lembrar que medicação prescrita por médico só pode ser retirada pelo médico, né? E é ele que avalia aí o risco-benefício do paciente, para que ninguém saia por aí tirando, né? Parando de tomar o medicamento porque viu uma notícia que é o receptor ECA e está ligado aí aos inibidores da ECA, né? Outro ponto que também é citado é do ibuprofeno. Ibuprofeno porque os anti-inflamatórios bloqueiam as ciclooxigenases e as lipoxigenases, e aí a ECA é uma enzima, essa ECA é uma enzima pulmonar, e que ele possa ter um efeito aí sobre ela, né? Existem vários estudos do ibuprofeno, e se a gente fosse fazer uma colocação hoje, a gente colocaria a orientação da Organização Mundial de Saúde, para não estar utilizando, né? Tem uma fundamentação científica? Tem, em pequenos estudos que com certeza aí ao longo do tempo vão acabar sendo comprovados, né? E aí, baseado nisso, a gente tem outros anti-inflamatórios, né? Para se usar no lugar do ibuprofeno, que os médicos têm falado, né? Lógico, com indicação médica, de pirona, paracetamol, né? Outros medicamentos que não teriam esse efeito. Em relação à pergunta da resposta imune, né? Que se perguntou quais as respostas imunológicas desempenhadas pelo organismo, né? Então, essa doença, ela tem um perfil um pouco atípico, né? Então, a gente tem um balanço de citocinas um pouco diferente, onde vai predominar aí as citocinas do padrão TH1, né? Então, o paciente vai ter um alto nível de TNF-alfa, um alto nível de interleucina 1B, interleucina 6 e interleucina 8, que são interleucinas pró-inflamatórias. Então, muito processo inflamatório no pulmão, que o Juarez já vai falar. E, associado a esse intenso processo inflamatório, a IL-10, ela está baixa. Então, quando a IL-10 está baixa, ela é uma citocina que diminui as citocinas pró-inflamatórias. Se ela está baixa, eu vou ter mais inflamação ainda no indivíduo, né? Então, esse balanço de citocinas é um balanço ainda muito preliminar. Por quê? Porque para fazer balanço de citocinas real precisa de amostragens muito grandes, vários estudos. Então, é isso que a gente tem, né? Um alto processo de citocinas pró-inflamatórias. Em relação à produção de anticorpos, nós vamos falar daqui a pouco, os anticorpos, eles, em muitos estudos, os níveis, eles são muito semelhantes entre pacientes que têm a doença não grave e pacientes que têm a doença grave, que, na verdade, precisaria de um título muito maior, né? Então, é esse o balanço inicial que a gente tem aí dessas citocinas. Pensando agora na patologia da doença, né? Vou chamar o professor Juarez para responder as questões aqui eles perguntaram qual é o processo de bronquiolite desse vírus e os principais achados na tomografia e por que não serviria aí, na verdade, o raio-x? Por que a toma é melhor do que o raio-x, né?
Adriana, deixa eu aproveitar esse slide anterior, se você puder voltar nele, por gentileza, Claro. só para poder conversar com o pessoal. Uma dúvida também que eu tenho ouvido falar, muitas pessoas estão questionando se esse vírus, como que foi a origem dele, né? A origem desse vírus, por enquanto, pessoal, acredita-se que tenha surgido em um mercado lá na China, né? Na província de Hubei, na cidade de Wuhan. Esse vírus, ele coloniza de forma naturalmente morcegos, tá bem? E acredita-se que teve uma transmissão, né, desse vírus para espécies de mamíferos intermediários, e desses mamíferos intermediários que esse vírus passou a infectar seres humanos, ok? Então, já tem artigos demonstrando esse processo, tá? Isso é um processo de evolução natural do vírus. O vírus foi adquirindo mutações e por isso ele conseguiu, então, colonizar aí seres humanos e causar esse tipo de infecção, tá bem? Então agora vamos falar da parte da bronquiolite. Pode passar, Adriana, por gentileza. Qual que era a primeira pergunta? A primeira pergunta é por que o paciente faz uma bronquiolite? Acho que é o processo patológico, né, Juarez? Sim. O que acontece, pessoal? Então, no nosso tecido pulmonar, ele é constituído pelos nossos alvéolos, né, que são pequenos sacos aéreos que se dilatam durante o processo de respiração. O que acontece? Quando a gente faz um movimento de inspiração, esses alvéolos se expandem, se enchem de ar e acontece uma troca de gases dentro desses alvéolos. O oxigênio que está presente no ar passa para dentro dos capilares sanguíneos e o dióxido de carbono que está dentro do sangue, ele sai pelo ar e é expelido através da expiração. Esse é o processo natural. No caso da infecção dos pacientes pelo Covid-19, o que vai acontecer? Esse vírus ele tem a capacidade de infectar as células do nosso tecido pulmonar e as células da garganta, principalmente. Quando esse vírus ele infecta nossas células, ele vai utilizar toda a maquinaria genética da célula para poder se replicar, para produzir mais vírus. Quando esse vírus ele é eliminado dessas células, ele acaba provocando uma lesão dessas células que evolui para a morte celular. Sempre que nós temos a morte de uma célula, vai acontecer um processo inflamatório. Então, com isso, começa a acontecer um processo inflamatório intenso na região dos alvéolos e, como consequência dos processos inflamatórios, nós temos o extravasamento de líquido plasmático e começa a ter um acúmulo de líquido dentro dos alvéolos. Conforme esse líquido vai se acumulando dentro dos alvéolos, isso vai impedindo com que ocorra aquela troca gasosa. Com isso, o nosso sangue ele não consegue ser oxigenado de forma eficiente. Essa baixa oxigenação do sangue vai gerar um quadro de hipoxemia, né? Uma diminuição de oxigênio para todas as outras células do corpo, e daí vai gerar aquele estado de fraqueza, de dificuldade respiratória, podendo evoluir para quadros mais severos. Esse padrão, pessoal, ele pode ser identificado dessa lesão através da tomografia, né? Tomografia computadorizada, então, ela consegue demonstrar esse processo patológico que acontece dentro dos alvéolos. Então, aqui, nós temos imagens, né, de pacientes lá da China, um estudo que foi feito na China com 1.014 casos de pacientes que testaram positivo para o Covid-19 e eles fizeram uma análise, então, dos achados nos exames de tomografia computadorizado com os casos positivos. Nessas imagens aqui, elas estão em sequência de A, B, C, D e E. Ela é de um mesmo paciente, é um homem de 29 anos de idade, e a primeira imagem, que está no box A, ela foi feita no dia 23 de janeiro, a do box B no dia 26, box C 28, box D do dia 3 de fevereiro e no box E no dia 9 de fevereiro. Então, eles acompanharam esse paciente durante 17 dias de evolução. A gente consegue perceber nessas imagens, aqui na primeira imagem de A, um padrão na primeira imagem aqui no box superior, nesse corte axial do pulmão, aqui no nosso lobo esquerdo, uma área de vidro fosco, uma área um pouquinho mais esbranquiçada. Isso é um padrão característico da infecção pelo Covid-19. E esse padrão de vidro fosco que nós conseguimos observar aqui no pulmão, ele é característico desse processo inflamatório.
A tomografia, como ela é uma metodologia altamente sensível, ela consegue detectar esse padrão, enquanto o raio-x não é possível, apenas casos muito avançados. Tá? E aqui nesse box, então, a gente vai tendo a evolução. Percebam aqui no box C, essas setas amarelas, os quadros mais evidentes de vidro fosco se aumentando no quadro respiratório desse paciente. No box D, ele atingiu já o seu padrão máximo de vidro fosco, com algumas áreas aí que nós chamamos de pavimentação em mosaico já. E aqui no último, no box E, a gente consegue observar então já uma reabsorção de padrão de vidro fosco. Então aqui nessa última imagem, o paciente já está com um quadro de melhora, ele já está tendo uma resposta efetiva contra a infecção viral. Então esse aqui é um exemplo de um caso da China, mostrando os primeiros achados tomográficos. No slide seguinte, pessoal, é um trabalho que foi publicado agora no dia 19 de março, né, pelo grupo de diagnóstico por imagem do Hospital Albert Einstein, mostrando o padrão dos achados tomográficos nos primeiros 12 pacientes infectados por Covid aqui no Brasil. Então, aqui no box A, nós temos a primeira imagem desse paciente, com o padrão de vidro fosco, bem observado aqui no lobo direito, e do lado, na imagem da direita, é uma imagem realizada 3 dias após. Então, percebam que esse padrão de vidro fosco ele vai aumentando, tá bem? Aqui no quadro B, do mesmo paciente, né, um homem de 44 anos de idade, mostrando, então, todo esse padrão de acometimento. Aqui na imagem D, percebam a presença de um padrão de mosaico. Então, todas essas áreas mais esbranquiçadas de formato irregular é o que nós chamamos de padrão de vidro fosco, causando esse processo inflamatório, ok? Qual que é a outra pergunta, Adriana? Era se a toma era melhor que o raio-x, né? Você respondeu. E da bronquiolite também você respondeu. Eram essas duas. Ó, eu coloquei uma outra imagem, que é esse slide aqui, ó. São de outros pacientes. Então, só para mostrar aqui para o pessoal os demais padrões, né? Aqui no box A é uma imagem de um paciente de 61 anos, mostrando esse padrão de vidro fosco. Nas imagens B e C é de um paciente de 41 anos, percebam esse padrão. A imagem D é um paciente de 85 anos, a gente consegue perceber o vidro fosco aqui no lobo inferior esquerdo. E no quadro E e F é um paciente de 42 anos. Todos esses quadros são dos primeiros 12 pacientes aqui do Brasil que foram atendidos lá no Albert Einstein. O que é importante frisar disso daqui, pessoal? Isso está mostrando que essa infecção, apesar de acometer pacientes de grupo de risco com idades superiores a 60 anos, também acomete de forma grave pacientes mais jovens, tá? Então, nós temos já diversos casos em pacientes com idade de 20 a 30 anos, 30 a 40 anos, que estão sendo acometidos de forma bem grave. Quanto mais áreas esbranquiçadas nós observamos nessas imagens, mais grave é o padrão da infecção desse paciente, ok? Então, a gente precisa ficar muito atento a esses dados. Essa é uma doença que ela não escolhe faixa etária. Os grupos de risco, só para deixar bem claro, são, então, pacientes idosos e pacientes que já têm outras infecções, outras comorbidades associadas. Hipertensão, diabetes, alguma neoplasia, qualquer outro tipo de doença pode agravar, mas todo mundo está sujeito a desenvolver esses quadros. Então, a gente precisa se cuidar. A próxima pergunta, né? Era uma pergunta aqui dos testes, né? Do imunocromatográfico e da PCR, né? Então, o que nós temos aí, né? A gente vê um gráfico do coronavírus, né? Então, ele está mostrando aqui, né, um período de janela, que a gente chama janela diagnóstica, onde os testes diagnósticos ainda não poderiam ser realizados. Aí ele mostra um período de declínio da doença e um período de convalescência, que é quando o paciente está melhorando. Então, o que a gente percebe? A gente tem um estágio inicial que é assintomático, né? Esse gráfico aqui é um gráfico ilustrativo, com uma proposta didática.
E como nós já falamos, como a doença é nova, esse gráfico ainda pode mudar, né? Até a gente ter um perfil aí, por exemplo, dentro da população brasileira, que pode, na verdade, não seguir o mesmo padrão em todo mundo. Por quê? Porque a gente viu, por exemplo, que no Brasil esse vírus já se modificou, né? Já deram alguns clusters diferentes no sequenciamento genético. Então, quando a gente olha aqui, ó, aqui a gente vê a manifestação dos sintomas, então assintomático, no 5º dia é o dia que geralmente as pessoas mais começam a manifestar sintomas, e aí depois ela vai entrar numa fase aqui, quando ela vai começar, esses sintomas vão começar aí a estar diminuindo, né? Então, o que a gente percebe? Quando a gente olha aqui em azul, a gente vê o RNA desse vírus, né? Então, eu estou tendo um aumento aí do RNA, porque eu estou tendo replicação viral no organismo, dentro das células, pelo vírus. Na verdade, ele usa células humanas. Eu tenho um aumento da carga viral, que ela aumenta, e aí depois ela começa a cair, né? E a gente vê no gráfico aí zerando em 28 dias. Essa carga viral começa a cair porque o organismo começa a produzir anticorpos. E aí a gente vê aí o IgM simbolizado em verde, é o primeiro anticorpo sendo produzido. E depois ele aparece aproximadamente no 7º dia, né? O paciente já tem sintomas, então ele aparece nos 7 dias. E ele tende a desaparecer no 21º dia. E com 14 dias começa a produção dos anticorpos IgG, que vão ficar aí, permanecer no nosso organismo aí, colocando uma imunidade aí de longa data. Não se dá para saber ainda por quanto tempo esses anticorpos permanecem, né? Uma pergunta era, por que o paciente pode fazer uma reinfecção? Na verdade, a maioria dos casos que foram relatados foram pacientes que tinham recaída, que eles não tinham se curado completamente e voltaram a manifestar sintomas, né? A reinfecção seria ele entrar em contato com o coronavírus e fazer a doença de novo, e aí pode ser pelo quê? Porque talvez o título de anticorpos que ele produziu não foi suficiente para um novo contato com o vírus, talvez esse título de anticorpo foi baixo. As pessoas não produzem as mesmas quantidades de anticorpos, né? Isso depende de resposta imune, depende de moléculas, depende de citocinas, depende de quantidade de células. Então, os anticorpos, eles não são iguais na população inteira, né? Esses títulos, né? Então, a gente tem o qualitativo, mas o quantitativo é muito variável. Então, alguns artigos falam que talvez o título pudesse estar baixo, né? Essa é uma característica. Aí tinha uma pergunta da vacina. A vacina é difícil ainda porque a vacina tem todo um estudo clínico para ter vacina, né? Tem todos os testes a serem realizados, né? Na próxima live o professor Thiago vai falar mais da clínica de vacinas. Aproveitando esse gráfico e já falando do imunocromatográfico, né? Então, hoje tem os testes utilizados, estão sendo os imunocromatográficos e as reações de PCR. Então, dos imunocromatográficos hoje que são utilizados são os testes rápidos. Eles detectam IgM e IgG, né? Sempre a linha contorno tem que aparecer. E esses testes, como eles detectam IgM e IgG, os parâmetros foram calculados para os 2 tipos de anticorpos, né? Então, o que a gente tem aí? Se a gente pegar a maioria dos testes de mercado, a maioria deles vão vir com a mesma tabela. Por quê? Porque eles são testes que estão sendo importados de outros países ainda, né? A gente está começando aí essa produção nacional pela Fiocruz e por outros laboratórios. E aí, o que a gente percebe? É que se testou 70 pacientes para IgG e 70 pacientes para IgM. E quando a gente olha aqui, né, os índices de parâmetros desses testes, eles têm aí, né, uma sensibilidade de 99%, especificidade de 98%, e a precisão que é a eficiência de 98,6% para IgG. E para IgM é um pouco mais baixa, 85%, 96% e 92%, né? O que acontece com esses testes? Qual é a dúvida? Quando eles devem ser utilizados? Eles devem ser utilizados, a literatura, os testes comerciais vendidos estão falando após 5 dias, né? Porque já pode se utilizar 5 dias após sintomas. E na literatura a gente vê aí a maioria dos estudos falando em realizar 7 dias após o início aí dos sintomas, né? Tem esses testes apresentam alguns resultados que podem ser falsos, principalmente se o paciente é assintomático e principalmente se está aqui no período de janela diagnóstica, que vai dar um resultado falso negativo. São as principais características para ter um falso negativo, né?
E também a gente pode ter resultado falso quando o hematócrito não está entre 25% e 65%. Já é um fator aí para ter um resultado falso. Agora a professora Ana Paula vai falar das reações de PCR, né? Isso. Então, quando a gente fala de PCR, que é uma reação em cadeia de polimerase, a gente está habituado sempre à PCR comum. A PCR comum, ela é usada para genomas, mais para a parte de sequenciamento genético. E por que com o coronavírus a gente está usando um outro tipo de PCR, que é a PCR em tempo real? Porque essa PCR, ela apresenta uma sensibilidade maior e eu consigo ver esses resultados de um software sem precisar fazer o processo de eletroforese posterior. Então, isso, quanto menos passos eu tiver que sejam manuais, menor a possibilidade de que haja alguma interferência no meu resultado. Então, está sendo usada a PCR sempre em tempo real. Esse nome em tempo real, ele está associado à fluorescência que é emitida por esse teste durante a realização dele. Então, ele emite uma fluorescência compatível com o número de cópias daquele alvo que a gente está querendo. No caso, o alvo são os principais genes relacionados ao vírus. Apesar desse nome em tempo real, a gente não consegue ver esse resultado enquanto o exame está sendo feito. A gente precisa que ele termine de ser realizado para analisar num software e ver um resultado. Por esse nome, acaba dando uma ideia errônea a algumas pessoas de que esse diagnóstico tem que ser rápido, que esse exame é fácil de fazer, é uma coisa rápida de acontecer, e aí as pessoas acabam não entendendo por que tem essa demora, muitas vezes, na emissão de um resultado, na emissão de um laudo. Primeiro, que o exame não é rápido. Segundo, que a gente tem uma demanda maior. E a gente tem uma limitação de matéria-prima nesse momento. Nesse momento, no Brasil, o Ministério da Saúde preconizou pelo uso do protocolo Charité. O que é esse protocolo? Esse protocolo foi desenvolvido no hospital em Berlim, o Hospital Charité, lá na Alemanha, no começo de fevereiro. E lá eles conseguiram, através do sequenciamento genético do vírus, determinar que fosse feito, então, o PCR, buscando como alvo um gene que a gente chama de gene N ou o gene E, que são genes de triagem comum a todos os vírus do grupo coronavírus, e um gene chamado de RDRP. O RDRP, ele é específico para esse tipo de coronavírus que a gente tem no momento, tá? Quando eu vou fazer um, quando eu vou fazer outro? Segundo o protocolo, primeiro a gente faz os de triagem, que é o E ou o N. Se não der positivo, paro por aí. Caso positivo, a gente faz o específico para a gente confirmar o diagnóstico. Então, o Ministério da Saúde preconiza sempre a utilização desse protocolo. Quando vai ser realizado o PCR em tempo real, então? Naquele paciente grave que estiver internado. Porque no momento a gente não tem matéria-prima que possibilite fazer o teste de todos os possíveis casos de Covid-19, 2019. Então, a gente precisa preconizar quem está mais grave e quem não está. Quando a gente fala desse exame, a gente tem um valor quantitativo. Diferentemente da PCR comum, que nos dá um resultado qualitativo, ou é presente ou é ausente, em tempo real, a gente consegue quantificar o número de cópias referente a essa fluorescência que ele oferece. Então, eu consigo, com isso, rastrear o meu paciente através da coleta de múltiplas amostras. Eu consigo identificar se ele já está no pico de replicação, se ele está diminuindo as replicações, como que está esse material dentro do meu organismo. Com isso, voltando naquela curva que a Adriana acabou de explicar, eu consigo determinar em qual momento meu paciente está. Conforme o número de cópias em várias amostras sequenciadas do mesmo paciente, eu consigo determinar em que fase da infecção esse paciente se encontra. Então, o ideal é que sejam coletadas mais de uma amostra desse paciente para serem encaminhadas para a realização do PCR em tempo real. Isso também não está acontecendo muito frequentemente pela falta de matéria-prima. Então, no momento, a gente está bem restrito o uso dos testes, porque a gente não tem como fazer esses testes, tá? Já foi provado que uma das coisas mais importantes quando a gente fala
da PCR em tempo real para a Covid 2019 são as amostras que são coletadas. No próximo slide, a gente tem uma tabela de um artigo mais recente, no próximo ainda, Adri, no 9, acho que tá, no 8, isso. Esse artigo foi publicado em 11 de março, tá? É um artigo chinês que trouxe, então, as principais amostras que a gente pode usar para fazer esse tipo de diagnóstico. Então, tem desde lavado broncoalveolar até a urina. Foi provado que a sensibilidade do teste ela é diferente para cada tipo de amostra. Então, a preferência é sempre por amostras do trato respiratório inferior, que são as que apresentam maior sensibilidade. Então, a gente tem lavado broncoalveolar,